Voltamos com o programa Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor. Neste bloco nós recebemos também o Dr. Caio Alves Junqueira Franco, ele que é pneumologista pediátrico. Seja bem-vindo, Dr. Caio, obrigado. Obrigado pelo convite, Glaucia, Marcelo. E o Dr. Marcelo continua aqui conosco, né, Dr. Marcelo? Sempre um prazer, Glaucia. Mas agora a gente já começa com o Dr. Caio, né, como nós prometemos no primeiro bloco, para ajudar vocês a terem a sua angústia diminuída. Dr. Caio, quais são os principais sintomas? Como podemos diagnosticar um bebê com bronquiolite? No primeiro bloco o Dr. Marcelo falou rapidamente, mas agora nós gostaríamos de aprofundar. Falou bem pra caramba, falou bastante coisa já o Marcelo, mas eu acho assim... Sempre fala muito bem. Fala muito bem. Não, como o Marcelo falou, né, o principal problema, né, onde é o foco da bronquiolite, como colocou no desenho que tinha ali o esquema do pulmão, né, eu costumo falar que o pulmão é como se fosse uma árvore de ponta cabeça, né, a traqueia, o tronco, depois tem uns galhos grossos, galhos médios, galhos fininhos até chegando nas folhas. A bronquiolite é o problema lá no galho fininho, quase chegando na folha, né, e aí como um resfriado comum. Quando a gente tem um resfriado, a gente começa o quadro com uma coriza clarinha e às vezes acaba tendo um pouquinho de inchaço no nariz, né, um pouquinho de edema causado pela inflamação, como o Marcelo falou. E aí, isso daí às vezes até piora um pouquinho. Por quê? Pela resposta imune que a gente tem, todas as células, né, o nosso exército querendo brigar com aquilo, ele começa a brigar com o vírus, e aí tem vírus morto, célula nossa morta também, que é o que faz a mudança da coloração do catarro, por exemplo. A bronquiolite, eu costumo brincar para explicar um pouquinho para as mães, né, que é como se fosse um resfriado que também pegou o pulmão. E então, como a gente tem aquela produção de muco, tem essa inflamação, também acontece isso no pulmão. Por que acontece mais nas crianças menorzinhas? Porque o pulmão é menorzinho. Né? Então, se eu tiver um quadro viral, provavelmente eu não vou sofrer tanto como um bebê de 2, 3, 5 meses, porque o pulmão dele, a árvore dele é menorzinha do que a minha. Uma inflamaçãozinha no meu pulmão, se for, vamos falar, 1 milímetro no meu pulmão, não obstrui tanto como 1 milímetro no pulmão de um bebê de 1 mês. Então, o que acontece? Os sintomas são... compatíveis com obstrução do fluxo aéreo. Então, o paciente vai ter tosse, né, para tentar tirar aquela secreção, ter esse desconforto respiratório, porque ele tenta puxar o ar, e é difícil para entrar, mas é ainda mais difícil para sair. Nossa, fica uma situação difícil. Fica bem difícil. E o que a gente consegue ver, que o Marcelo falou bem pra gente, né, dos desconfortos, de marcar a costelinha, às vezes você vê a criança fazendo uma força com a barriga, para soltar, principalmente para soltar o ar, né, que a respiração da gente, ela é um processo ativo para a gente puxar o ar, para inspirar, mas ele é passivo para soltar o ar. Só que a partir do momento que você está obstruído, você tem que fazer força para sair o ar também. Então você consegue ver a criança fazendo força, então marca a costela, marca embaixo da barriga, marca o pescoço, parece que o nariz fica batendo asa, né, ele quer abrir e fechar para tentar ver se entra um pouquinho mais. Então, principal sintoma, né? Essa tosse, o desconforto respiratório e acompanhando mais ou menos o resfriado, né? Ali mais ou menos uns 3 a 5 dias, uma corizinha clarinha, depois mais uns 3 a 5 dias piora um pouquinho e depois é para melhorar. Agora, como que nós vamos passar por esse período que é a parte mais ansiosa e que não vai ser igual para todas as crianças, mas que é o tema de hoje, né, que é a bronquiolite. Na unidade básica de saúde, como você disse, normal chegar um número grande de crianças nessa época. Chega nessa época, a gente vai vendo aumentando a frequência dos casos e as mães assustadas, né? Como o Dr. Caio disse também, a gente precisa orientar bem as mães para elas saberem como agir. Sim. E o que esperar, né? Para não se desesperarem, né? E saber quando procurar ajuda e quais são os melhores momentos de agir, né? Um outro sintoma que a gente esqueceu de falar é o chiado, que também acontece muito. Olha o chiado. E a mãe fala... E a mãe consegue ouvir esse chiado. A mãe fala, o peitinho tá chiando. Geralmente, esse é o cartão de visita das crianças que estão indo um pouquinho com mais dificuldade respiratória. Esse é o cartão de visita.
procura a gente na unidade básica de saúde falando, o meu filho está com o peitinho chiando. E aí isso já começa a assustar. E qual a hora certa de já procurar um médico? Não, muito bem lembrado, né? Eu falei da tosse, que a gente fala muito da tosse, mas o chiado é que muitas vezes, né? Às vezes você só escuta, né? O médico escuta, mas muitas vezes chega mesmo a mãe e fala, meu filho tá chiando. Então chega, parece que tem um gatinho no peito, né? Então isso é um sintoma, né? Ele é um sinal, né? O sintoma ele vai ser a tosse e tudo, e o sinal é que tá... É igual um assovio, né? Eu costumo falar, pra gente assoviar de boca aberta, a gente não dá conta. Na hora que você fecha um pouquinho a boca, que você consegue assoviar. Então esse é o barulhinho que a gente escuta no peito da criança. E qual a hora que a mãe já tem que correr e já levar a criança para o médico? A criança chiando tem que ser atendida, né? Qualquer quadro, assim, teoricamente a gente sempre fala, né? Não automedicar, né? O Dr. Marcelo até falou que realmente às vezes não tem nem medicação, né? Mas a hora que não pode passar do momento, começou a chiar o peito e começou a ter desconforto, o médico tem que ver. Isso é uma coisa que na atenção básica, conforme você vai criando vínculo, e às vezes é o mesmo profissional que atende, ou com o pediatra que faz o acompanhamento de puericultura, esse diálogo vai ficando mais fácil, porque você vai orientando as mães ao longo do caminho, né? Então, às vezes o primeiro resfriado não vai causar um quadro assim, e aí você vai já alertando aos poucos, e aí as mães já sabem quando que a criança saiu do padrão dela. E isso é uma coisa que vale muito a pena a gente reforçar e valorizar. A mãe sabe como que é o padrão de funcionamento da criança e quando ela está estranha. Percebeu que a criança está diferente, é bom procurar ajuda e ser avaliada. E aí a gente vai orientando de acordo com aquele momento, se naquele momento ela vai precisar de uma medida mais invasiva ou menos invasiva, de um cuidado mais rápido ou menos rápido, mas olhar se a criança está esquisita, dificuldade de alimentar, está mais prostrada, já é hora de procurar ajuda. E aí, claro, a gente tem que saber o local dessa ajuda, né? Se é um local que dá para esperar, que eu posso agendar uma consulta para aquele dia, para 24 horas, ou se é para aquele momento, aí não posso deixar de ver. Que são esses sinais que a gente comentou. Dificuldade respiratória é emergência. Então, se eu não vou conseguir ser atendido na unidade básica de saúde naquele momento, naquele dia, é o pronto-socorro, é o pronto-atendimento. Certo. Doutor Caio, quais crianças têm mais risco de apresentar esse problema? Como até o Dr. Marcelo comentou, né, tem algumas crianças que são até elegíveis para usar imunobiológico. Isso daí, eu acho que assim, a gente tem que comentar, mas não é o foco porque são poucos, né, em porcentagem são poucas essas crianças que vão precisar disso. Mas criança prematura, a gente tem que ficar de olho, cardiopata, tem que ficar de olho, mas de maneira geral, quanto mais novinha a criança, não necessariamente, né, criança um pouquinho mais velha, ali de 1 ano e meio, também pode ter bronquiolite. Mas quanto mais novinha, a tendência é o quadro ser pior. Então, quanto mais novinho, a família tem que ficar mais esperta um pouquinho. Ficou um pouquinho maiorzinho, o pulmão cresceu, por isso que até a gente fala, né, a bronquiolite até 2 anos, teoricamente. Né, depois você no conceito, às vezes você acaba não falando bronquiolite. Às vezes é a mesma coisa, o mesmo quadro. Só que aí você fala, ela é uma sibilância que foi induzida pelo vírus, mas você não chama de bronquiolite, né? Porque, por conceitos mesmo. Mas bronquiolite, pelo nome, acaba sendo conceituada no menor de 2 anos. Então, quanto mais novinho, mais preocupação. Vamos falar agora sobre o tratamento. Como que é feito o tratamento? Sim, o tratamento é a grande controvérsia da medicina, assim, da pediatria, né? Por quê? O tratamento, até, né, eu gosto de falar muito no caso do resfriado, porque é bem parecido. O que é o tratamento do resfriado? É sintoma, ele vai sarar sozinho. Então, quando a gente está com resfriado, a gente lava o nariz da criança e espera, o resfriado vai sarar. Às vezes a gente dá um remedinho ou outro, um resfriado ali, para melhorar um pouquinho o sintoma. Toma um antialérgico, alguma coisinha assim. Na bronquiolite, não tem, assim como não tem no resfriado. Então, assim, é o tempo. Quem vai matar aquele vírus é a própria criança, o próprio sistema imune da criança, e a gente vai dar suporte. Então, o que a gente não vai deixar acontecer? Acumular tanta secreção no nariz. Tem uma coisa, crianças de 4 a 6 meses, dependendo da literatura, só respiram pelo nariz. A criança não sabe respirar pela boca. Então, se a criança tiver com o nariz entupido, obstrui insuficiência respiratória, entra em insuficiência respiratória.
Então, lavar o nariz é o principal, né? Principal. Aí tem vários outros tratamentos, né? Conforme o nível da gravidade. Precisa fazer inalação. É muito controverso a inalação. Tem, né? Eu acho que assim... Por que a inalação é controversa? Então, porque é o seguinte... Teve uma fotinha que o Marcelo colocou aqui, que era do bronquíolo. Uhum. O bronquíolo, né, como ele falou, parece um cano, certo? Sim. O problema da bronquiolite é porque o cano ficou inchado, né? E, consequentemente, ele... né? Isso. Pensa que isso daqui é um cano, esse meio. Se tiver cheio de sujeira nesse cano, se o cano tiver inchado, tá? Uhum. Não vai passar direito o ar aqui. Não vai adiantar nada. Aí que é onde que entra a questão da inalação. As medicações que a gente pinga na inalação, porque você faz às vezes só com soro fisiológico, às vezes não serve para muita coisa. Né? Umidifica um pouquinho a via aérea, mas ok. Quando que ela vai funcionar? Quando a gente coloca algum remedinho. Uhum. Coloca lá um salbutamol. E aí ele age numa musculatura que fica em volta. Tá aqui assim, apertando, né? E ele relaxa isso daqui e faz abrir um pouquinho mais. O problema da bronquiolite não é ali. Pode piorar? Piorar não, mas não vai mudar nada. Então, para que eu vou dar remédio para um paciente, né? Se ele não vai melhorar em nada. Entendi. Então, a inalação é uma coisa que deixa as mães muito ansiosas. Fica, às vezes, uma situação entre a equipe de saúde e a mãe, que a mãe fala, você não vai fazer nada com meu filho. E, às vezes, a gente tem que conseguir controlar isso, porque, às vezes, não vai melhorar. Até os estudos, assim, as diretrizes de bronquiolite falam que eles analisam muito o tempo de internação. O tempo de internação não muda se você fizer inalação, se você usar corticoide ou não. Então, o tempo de internação não muda. Confesso que até já vi outros profissionais renomados, pessoal do Sul, que tem muito lá, a estação é bem... Né, então, lá o pessoal do Sul, lá o pessoal é bom de pulmão. Então, tem muitos professores lá do Sul que eles até falam, né? Falam, na teoria, né? O tempo de internação não muda, mas e a qualidade da internação? Eu acho que é algo que a gente tem que ver. A gente acaba, às vezes... A gente acaba fazendo aqui em Barretos também, né? Faz uma inalação e vê se melhorou. Melhorou? Às vezes eu coloco a inalação. Não mudou em nada? Tira a inalação. Não fica usando remédio à toa, não. Né? Eu costumo falar que a melhor dose do remédio é a menor dose que faça o efeito que você quer. Se você não está fazendo efeito nenhum, a menor dose é não usar, né? Então tira fora. Então o melhor tratamento? É o tempo. É o tempo. O tempo e a própria imunidade. E aí... a gente vai ter o suporte da equipe de saúde no que for necessário. Precisou de oxigênio? Vamos dar oxigênio. Precisou de ventilação mecânica? Vamos dar ventilação mecânica. Quem que vai desinflamar o pulmão? O próprio paciente. Porque mesmo nesses casos graves, o suporte é para você manter a função respiratória, não é para você limpar o vírus. E isso que faz toda a diferença. Então, a mãe... para acalmar o sentimento das mães que estão nos assistindo... Isso, qual o melhor tratamento para as mães nessa hora? Procurar o serviço de saúde para saber se aquele momento é o momento de fazer alguma coisa para manter a função respiratória. Porque nada, mesmo a internação, mesmo a UTI, vai fazer com que o vírus saia mais rápido ou mais devagar. Isso é o próprio corpo da criança quem vai fazer o serviço. Só que a gente precisa desse contato com a equipe de saúde, não é porque a gente não vai fazer nada, é porque você precisa saber se naquele momento a criança precisa de uma ajuda para poder respirar, para ventilar, para o oxigênio chegar onde ele precisa chegar. É só isso. Todas as outras medidas, elas são sintomáticas, inclusive para gerar isso. Quando você vai ver se você vai fazer inalação ou não, se vai usar alguma coisa ou não, você quer fazer com que aquele catarro que acumulou ali, aquela secreção, aquele inchaço, lá no cano diminua para você fazer troca. E esse quadro da criança chiar, de fazer essa dificuldade respiratória, ela vai ser comum em outros quadros ao longo da vida dela. Como, por exemplo, o asma, por exemplo, que tem sintomas parecidos. Só que a causa do problema ela é diferente. Então, uma coisa é eu ter a minha via aérea obstruída porque o meu músculo lá, como o Dr. Caio falou, contraiu demais, está hiperreativo.
Nesse caso, um broncodilatador vai fazer muita diferença. Agora, quando é um processo inflamatório, que não é o músculo que está reagindo, aí não faz diferença. Porque a causa do problema é uma inflamação que o próprio corpo vai resolver. Certo. Esse é o Hora da Saúde, nós estamos falando hoje sobre bronquiolite. Doutor Marcelo, a gente se despede de você agora, muito obrigada pela contribuição. É sempre um prazer, Glaucia. E a gente continua com o Dr. Caio aqui, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos para esclarecer as principais dúvidas enviadas pelos telespectadores. Continue aí!